Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula Reconstruindo a História com o professor Vanderlei. Nosso conteúdo hoje é sobre a crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais, tá? Tema de hoje, crise econômica de 1929, como chegamos até ela, né? Quais os motivos que nos levaram até ela. Nossa primeira aula, segunda aula vai mostrar aí os seus efeitos mundiais. Então hoje vamos até o crash, né? Vocês vão saber já daqui a pouco o que é o crash, ou não é? Vamos lá para o nosso primeiro slide. Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1920, a riqueza dos Estados Unidos aumentou em 250%, devido às exportações de gêneros alimentícios, armamentos e outros produtos industrializados para a Europa durante a Primeira Guerra e ao crescimento do comércio com a América Latina e a Ásia. A agricultura se mecanizou, as fábricas aumentaram sua produção, as mercadorias chegaram às lojas com preços mais acessíveis ao consumidor. Tudo isso marcou o início de um período conhecido como Roaring Twenties, ou Vibrantes Anos 20. Nessa época difundiu-se pelo país a ideia de que a prosperidade estava ao alcance de todos. Tratava-se, entretanto, de uma ideia ilusória, já que 90% da renda nacional estava concentrada nas mãos de apenas 13% da população. Cerca de 6 milhões de famílias viviam com apenas $3 por dia. A maior parte desse contingente era formada por negros. Voltando aqui para mim, então, logo após, né, ou durante a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos da América se estabelece como um grande fornecedor de armamento, logo depois de alimento. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Europa estava arrasada. Tá? Ela não tem mais parque industrial, ela não tem mais desenvolvimento agrícola, né? Então ela precisa adquirir, tá, tecnologia e alimento, né? Itens de vestuário, né? Da onde for possível. Né? E o principal fornecedor naquele momento se chama Estados Unidos da América. Nesse processo, Estados Unidos da América consegue promover um desenvolvimento na sua economia de 250%. Né? Então, a propaganda capitalista daquele momento se estabelece muito forte, apesar da maior parte da população, né, não ter acesso a uma renda, né, per capita de qualidade, né, se estabelece uma visão, né, propagandista de que a América, né, é a terra das oportunidades, ou seja, os vibrantes anos 20, né, que a prosperidade estava ao alcance de todos. E assim vai rolando esse período. Tá? Vamos para o nosso próximo slide. Os produtos inovadores e a mudança alimentar, símbolos da prosperidade dos vibrantes anos 20, foram aproveitados apenas pelas classes média e alta, que dispunham de poder aquisitivo necessário para o consumo das inúmeras novidades das fábricas, automóveis, geladeiras, fogões elétricos, aspiradores de pó, aparelho de rádio, entre outras coisas. Estimulados pela publicidade, os estadunidenses saíam às compras em ritmo frenético. Essa incessante procura por novos bens duráveis deu origem ao fenômeno chamado consumismo. Esse estilo de vida, conhecido como American Way of Life, era encarado pela classe média estadunidense como o que havia de melhor e mais moderno do mundo. Os jovens iam para a faculdade, as residências e seus jardins ficavam cada vez mais amplos, o automóvel logo se transformou no artigo de consumo mais desejado da época e logo foi considerado uma necessidade. Então, voltando aqui para mim, é o estilo de vida americano, né? American Way of Life. Ou seja, você tem a tecnologia daquele período na sua mão, né? Tudo para facilitar a sua vida e cada vez mais você vive bem. Essa é a propaganda
daquele fenômeno capitalista chamado consumismo, tá? Quem produz precisa vender mais, e para isso eu vou fazer uma propaganda incentivando o consumo desenfreado. Ah, você comprou um carro? Ah, tá bom, mas ele já tá velho. Passou o ano, mas já tá velho, você precisa de outro, né? Ah, você comprou uma geladeira? Ah, mas eu tenho uma muito melhor agora. Essa geladeira aí já virou sucata. E assim vai fazendo um processo, né, de compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, tá? E aí, obviamente, os lucros são sentidos na maior casa de movimentação financeira do país, a Bolsa de Valores, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Manifestações culturais e comerciais. As opções de lazer também se ampliaram, como uma vida noturna mais intensa, casas de espetáculos, teatros, bares e restaurantes. A primeira estação de rádio com fins comerciais começou a funcionar em 1920. Famílias inteiras se reuniam ao redor de um aparelho de rádio para acompanhar os mais diversos programas e ouvir música de artistas como Billie Holiday e Louis Armstrong, que expressava a cultura dos bairros negros. Entretanto, a principal diversão dos estadunidenses era o cinema. Ricos e pobres formavam filas para assistir aos lançamentos dos estúdios cinematográficos de Hollywood. Eram filmes mudos. O primeiro filme sonoro, O Cantor de Jazz, estreou somente em 1927, que exibiam artistas como Charles Chaplin, Buster Keaton, Mary Pickford, Rodolfo Valentino e muitos outros. As fitas difundidas em todo o mundo logo se transformaram no mais importante veículo de propaganda do American of Day. Voltando aqui para mim. Então você tem que ter um meio de estabelecer essa cultura, né, do sistema americano de vida, né, a maneira americana de se viver, né, o American Way of Life, tá? E um desses pontos fortes foi o cinema, tá? Foi o cinema. O cinema desenvolveu a imaginação da população. E é até hoje, né? Até hoje, as produções cinematográficas são muito aplaudidas, tá? Quem é que não gosta? Eu adoro. Eu adoro um bom filme, não é? E aí, grandes artistas, né, apareceram e também desapareceram, né? Por exemplo, Rodolfo Valentino. Quem lembra de Rodolfo Valentino? Né? Hoje em dia, só historiadores ou pessoas da minha idade que ouviram falar quando eram jovens, tá? É... Já Charlie Chaplin é uma figura, né, muito mais caricata, né, que passou por gerações e existe até hoje, muita gente conhece, mesmo jovens, tá? Então esse é o processo, né? É as manifestações culturais e comerciais se estabelecem nesse caminho, tá bom? Vamos então para o nosso próximo slide. A queda da Bolsa de Nova York. Entre 1925 e 1929, o valor das ações na Bolsa de Valores de Nova York passou de 27 bilhões de dólares para 67 bilhões de dólares. O presidente Herbert Hoover chegou a afirmar no começo de 1929 que os Estados Unidos eram a nação que estava mais próxima do fim da pobreza em toda a história mundial. Contudo, em outubro de 1929, teve início a pior crise econômica da história dos Estados Unidos e do mundo capitalista até então, a Grande Depressão. Como foi possível passar da prosperidade para o colapso econômico em tão pouco tempo? Basicamente, os estadunidenses produziram muito mais do que eles próprios e o resto do mundo eram capazes de consumir. Houve uma crise de superprodução e, por causa dos estoques altos, as fábricas começaram a demitir muitos trabalhadores. Toda a linha de produção e comércio e consumo foi afetada. Voltando aqui para mim. Então, é fato, né? Você começa a produzir produtos, mas não tem ninguém para comprar, o que vai acontecer? Você vai ficar com uma fábrica cheia de estoque e não vai produzir mais nada, porque não consegue vender, você vai produzir para quê? Aí você vai começar a demitir toda a mão de obra. E nós estamos falando de um período que não existia automação. Tudo é feito pela mão humana. Então você tem empresas com grande volume de trabalhadores.
Não posso produzir mais. Grande volume de trabalhadores se transforma em grandes volumes de desempregados. Vamos para o próximo slide. Na Bolsa de Valores, os preços mais baixos das ações de algumas empresas afetaram o equilíbrio entre os compradores e os vendedores. No dia 24 de outubro de 1929, o preço das ações despencou porque não havia compradores, o que causou o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. O impacto do crash para a economia estadunidense foi catastrófico. A renda nacional reduziu-se à metade. Mais de 5.000 bancos fecharam, deixando seus clientes sem dinheiro. 80.000 fábricas e 32.000 casas comerciais faliram. Cerca de 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados no campo, milhares de fazendas faliram e muitos agricultores, sem ter como pagar as dívidas, tiveram que abandonar suas terras. Ué, acabou. A farra acabou, né? Os espertalhões, eles apareceram, né? Vamos produzir, não vai ser assim. Você tem que ter um planejamento, né? Empresas começaram a produzir, né? E maquiaram informações para os seus investidores, né? Para manter as suas ações em alta. Quando não teve mais o que esconder, a ação caiu lá embaixo. Então teve investidor que subiu no Empire State, abriu a janela e pulou. Foi um grande volume de suicídios, né? Donos de empresa, a mesma coisa, não teve jeito, tá? Teve um determinado momento em 1929 que a entrada no Empire State, naquela época o maior prédio dos Estados Unidos, começou a ser controlada. E o cidadão subia até o último andar, né, abria a janela e pulava. Né, se suicidava, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha como pagar suas dívidas, né, cumprir com seus compromissos. Né, ficou desesperado. Né. Por isso também o nome, né, desse processo, a Grande Depressão. Tá? Muita gente se matou. Tá? E muita gente ficou empregado e morreu, né, de fome, tá? Na miséria. Então, esse foi o grande processo, o processo que ocorre em 1929, é conhecido como a Grande Depressão e o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos aí para o nosso próximo slide. New Deal. New Deal. Em 1933, Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e propôs um plano conhecido como New Deal, ou Novo Acordo, que articulava as ações do governo com as da iniciativa privada, tendo entre os seus objetivos elevar a renda dos trabalhadores. Diversas medidas foram adotadas, e aqui vamos destacar algumas das principais. A desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. Empréstimos aos bancos para evitar novas falências. Implantação de um sistema de seguridade social com a criação do seguro-desemprego. Criação de um vasto programa de obras públicas com o intuito de gerar novos empregos. Contratação de 3 milhões de jovens para o desenvolvimento de projetos ambientais. Salário mínimo e direito de organização sindical e estímulo à produção agrícola. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Nosso amigo aqui, Franklin Roosevelt, ele foi um visionário, tá, que conseguiu entender que nada aconteceria sem o início, né, sem o início de um processo social para que as coisas começassem a se reaquecer. Então ele percebeu o seguinte: não posso simplesmente falar assim, o mercado vai se resolver sozinho nesse ponto, porque a destruição, a degradação do sistema financeiro foi muito grande. Tá? Porque falta de controle. Todo mundo colocava lá a informação que queria. Então a primeira coisa que ele fez, não está colocado aqui, mas foi estabelecer controles fiscais. Tá? Auditoria fiscal. As empresas que entravam na Bolsa de Valores iriam passar a ser auditadas. Beleza. Principal. Sem isso, nada mais funcionaria. E aí a seguinte coisa foi trabalhar, né, para que a sociedade tivesse condições financeiras de poder sobreviver, em primeiro momento, e depois de se desenvolver. Então ele coloca aqui que ele fez lá
a desvalorização do dólar. Isso é para quê? Para que ele possa exportar seus produtos mais barato e as outras nações mundiais poderem comprar. Reaqueceu a exportação. Empréstimo aos bancos. Bom, o banco vai falir, não tem dinheiro para dar para o cliente. O governo está fazendo um empréstimo para o próprio banco, banco privado, para ele poder cumprir com seus compromissos com seus clientes. Quem são os seus clientes? A população. É necessário. Então, é um remédio amargo, mas necessário. Aí, com outra medida principal, a implantação do sistema de seguridade social com a criação do seguro-desemprego. Hoje em dia, nós aqui no nosso país entendemos o que é o seguro-desemprego, né? Você foi demitido, aí você vai ter uma ajuda governamental, você já contribuiu, né, enquanto trabalhador, como desempregado você vai ter uma ajuda governamental chamada seguro-desemprego por alguns meses para que você possa buscar um novo emprego, uma nova colocação, né, e não ir, né, no padrão de vida aceitável para uma miséria total, não é? Essa que é a ideia, tá bom? Isso também é uma inovação naquele período, estamos falando de 1933, né, que auxiliou a população plenamente. Criou vários programas de obras públicas. Bom, vamos lá. Hoje nos Estados Unidos, de norte a sul, de leste a oeste, para qualquer lugar que você queira ir, tem uma estrada que te leva. Isso é uma herança desse período. Então esse presidente aqui, o Roosevelt, ele estabeleceu a criação de obras públicas no país inteiro. Ele contratou mão de obra no país inteiro para poder estabelecer, para construir uma infraestrutura. Ah, precisava? Bom, se precisava ou não, hoje o americano tem estrada para levar ele a qualquer lugar do país, né? Além de ter sido uma ideia de tirar desempregados, né, do mercado, né, transformá-los em pessoas empregadas, né, recebendo salários, ele montou toda a infraestrutura dos Estados Unidos da América. Né? Então você tem uma estrada para te levar a qualquer lugar. Você tem energia elétrica chegando em qualquer lugar. Tá? Então foi também uma visão, né, perfeita, agregando uma necessidade a uma possibilidade, tá, de desenvolvimento nacional na infraestrutura. Tá bom? Aí nós temos aí estabelecer o salário mínimo, ou seja, ninguém pode pagar menos do que tantos dólares para um cidadão, e o estímulo à produção agrícola, financiamento aos produtores que estavam quebrados. Tá? Isso reaqueceu a economia estadunidense, tanto que Franklin Roosevelt foi reeleito mais 2 vezes para mais 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A economia do país foi reaquecida e a indústria voltou a produzir. Mais de 8 milhões de postos de trabalho foram criados e milhares de obras públicas, como estradas, escolas e barragens, foram construídas. Apesar dessa recuperação econômica, apesar dessa recuperação econômica, estudos mais recentes mostram que o New Deal não chegou a estimular o crescimento econômico aos níveis anteriores à Primeira Guerra Mundial. Além disso, as conquistas resultantes desse programa não foram democraticamente distribuídas, pois privilegiaram principalmente os donos de complexos industriais. A exclusão racial também permaneceu. Os negros estadunidenses foram o grupo social que mais sentiu os efeitos da crise de 1929, mas não foram objeto de preocupação do governo Roosevelt. A economia teria sido impulsionada, de fato, pela deflagração da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que permitiu elevados níveis de crescimento às indústrias dos Estados Unidos da América. Bom, vamos lá, pessoal. Eu posso discordar de algumas coisas, tá? Obviamente que os negros estadunidenses sempre sofreram preconceitos e sempre foram relegados, tá? Como os últimos que vão receber os benefícios do desenvolvimento nacional. Não tenho dúvida em relação a isso, muito menos alguma crítica a favor de alguém, tá? Muito pelo contrário, isso acontece mesmo. Nos Estados Unidos, isso é uma mancha, tá? Essa mancha tem até nome, em vários estados dos Estados Unidos o nome é Ku Klux Klan, tá? Então é realmente um país racista,
tá? Que mata os seus negros, de uma forma ou de outra. Ponto final. Isso é fato. Mas aqui nós temos colocado que o New Deal, né, ele não favoreceu democraticamente, tá? Obviamente que democraticamente nós estamos pensando de que forma, tá? O New Deal, ele não eliminou as desigualdades sociais. O New Deal foi estabelecido num país capitalista. O país capitalista não elimina desigualdades sociais. A desigualdade social só é eliminada pelo próprio indivíduo, que se qualifica, trabalha, né, e se desenvolve profissionalmente e financeiramente. Ponto final. Aqui diz também que ele beneficiou mais os donos dos grandes complexos industriais. Quem dá emprego, né, para operários não são os grandes complexos industriais? Né? Então é um fator de debate. Então, realmente, os grandes donos de complexos industriais foram beneficiados e tinham que ser. Por quê? Porque eles tinham que desenvolver o seu parque industrial para contratar mão de obra. Fato. Se você não tem uma indústria funcionando, para que você vai contratar? Não é? Então essa é a ideia. Pessoal, aqui finalizamos a nossa aula, a crise de 1929. Nossa próxima aula, não percam, vamos falar aí os efeitos mundiais da crise, tá? Tem efeitos extremamente importantes a serem estudados. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço!